Bom dia a todos e a todas presentes. Primeiro queria dizer da minha alegria de estar aqui. Eu apoio a candidatura da ministra Dilma desde o primeiro turno, então tenho estado presente nesse processo. E eu queria fazer um pequeno comentário. Acho que ninguém deve ficar constrangido com a manifestação que houve aqui. A homofobia, o preconceito, a dificuldade de viver a democracia faz parte da sociedade brasileira. Nós estamos constituindo a democracia depois de um longo período de autoritarismo e evidentemente que a democracia exige o respeito ao outro, a convivência, a construção de mecanismos de interação entre todas as partes, e isso o Brasil está aprendendo a construir. É evidente que o preconceito contra homossexuais faz parte da sociedade brasileira. Nenhum segmento social está isento desse preconceito. Está na raiz de uma série de manifestações ruins. O Brasil é o país que mais mata homossexual no mundo. E nós temos algo contraditório, talvez seja um dos países mais libertários e que consegue assumir a energia vital e a energia sexual com mais naturalidade e ao mesmo tempo é um país absolutamente preconceituoso. Então acho que faz parte da nossa conversa compreender que a ecologia passa também por nós mesmos. Tem um poeta aqui de Brasília, TT Catalão, que quando eu fui secretário de Meio Ambiente de Salvador, eu pedi emprestado uma frase dele, era o slogan da nossa secretaria em Salvador, capital da Bahia, onde ele diz: o meio ambiente começa no meio da gente. Eu acho isso muito bom para a gente compreender que isso que passou aqui é um exemplo de que a questão do meio ambiente não é uma questão técnica, é uma questão de valores, é uma questão de estar no mundo, é uma questão social, uma questão política, é uma questão filosófica, e só essa compreensão complexa da ecologia, da sustentabilidade, da relação com a natureza pode nos encaminhar para o enfrentamento dessa crise ambiental que o Pedro Ivo se referiu aqui, que eu acho extremamente grave. Já não há mais como contestar o desequilíbrio que o mundo está vivendo. Ora é o aumento da temperatura, ora é a redução da biodiversidade, ora é a contaminação das águas, redução de terras agricultáveis, ou seja, desertificação. Quando eu estudei na escola, eu aprendi que o Brasil não tinha deserto. Nós já temos mais de 30 áreas desertificadas no Brasil. Então esses são processos que são sintomas de uma enfermidade grave que a humanidade constituiu, em uns lugares mais, outros lugares menos, mas é um problema global e é um problema que talvez a gente tenha aqui um certo momento dar prioridade à visão de mundo, reconstituição de valores, uma crítica profunda à civilização ocidental cristã, porque ela é antropocêntrica e a natureza é vista pelos livros sagrados como existindo para nos servir a nós seres humanos e não consegue ter a mesma compreensão ambientalmente complexa e satisfatória que tinham as culturas anteriores em quase todos os lugares do mundo, de nos ver inserido dentro como parte da natureza indissoluvelmente, portanto não há possibilidade de se pensar o ser humano, a sociedade, a felicidade do homem fora da natureza. Isso mas não é o tema daqui hoje. E aqui temos o meu querido amigo Leonardo Boff, que tem muito mais propriedade de levar a discussão para essa área aí. Eu quero falar exatamente do tema momento atual e ecologia. Eu vou inclusive fechar mais o foco para tentar respeitar o tempo que a mesa está nos dando. Baiano tem uma certa dificuldade de síntese, mas eu tenho me treinado para conseguir falar dentro dos tempos que me dão. Então eu vou tratar do momento atual e ecologia, que
que me obriga a deixar de fora talvez as questões mais profundas sobre esse tema. O Brasil, então já vou começar a falar disso aí. O Brasil é um país que talvez seja o país mais rico em termos de natureza, em termos de biodiversidade, de recursos naturais. Temos, somando águas superficiais e subterrâneas, quase 17% do estoque de água potável do mundo. Então o Brasil tem uma importância ambiental. A biodiversidade e toda essa riqueza natural é uma das principais riquezas do país. E ela tem sido maltratada desde que os portugueses chegaram aqui com uma tenacidade impressionante. Parece que esse é o traço que nós não conseguimos superar os portugueses. Com um agravante, os portugueses eram colonizadores, não necessitavam ter afeto pela natureza e pela terra, porque eles viviam em outro lugar. Eles vinham aqui saquear, esse era o projeto colonial, extrair riquezas, levar o ouro e outras madeiras e etc. Mas nós vivemos aqui. Tudo que nós fizermos afeta a sociedade humana. Tudo que nós fizermos com a natureza, tudo que nós fizermos com a água, com a floresta, com a biodiversidade, com os outros seres vivos em geral, tudo isso terá. Então, além da necessidade de afeto com o ambiente que a gente vive, é uma questão pragmática também. É preciso considerar que é fundamental fazer um ponto de mutação, encontrar um caminho para romper com essa tradição que o Brasil tem desde que foi visitado, descoberto ou achado, como dizem os cabo-verdianos. Eles não dizem que foram descobertos pelos portugueses, eles dizem que foram achados pelos portugueses, que eu acho mais próprio, porque aqui existiam seres humanos, existia sociedade, existiam culturas, civilizações e, portanto, descoberta é muito unilateral para ser apropriado para a gente se referir a esse momento específico. Há uma necessidade básica. E fechando mais o foco ainda, nós estamos vivendo o início de um novo ciclo de desenvolvimento. Novo ciclo de desenvolvimento significa mais demanda de recurso natural, mais resíduos produzidos pela sociedade, mais modificação das condições objetivas da natureza. Então, nesse momento, a responsabilidade cresce, porque o mundo está sensibilizado para esse desequilíbrio que eu me referi rapidamente, que é um fenômeno global e que tem no Brasil um ponto de inflexão importante. Pela importância do Brasil, que é definido como um país mega biodiverso, né? Essa definição significa que nós somos uma potência ambiental no mundo. Há uma expectativa do mundo que a gente tenha uma capacidade de liderança, inclusive, na superação desses grandes entraves que fazem com que a gente seja, ou tenha sido, até agora, uma espécie de cupim do planeta, que está degradando, corroendo as condições que garantem a vida na Terra. Todas elas, temperatura, camada de ozônio, essa complexidade que gera um equilíbrio da natureza, a qualidade da água, todos esses aspectos. E nesse momento que nós estamos vivendo, esse problema passa a ter uma importância muito maior do que normalmente tem e deveria ter. E, ao mesmo tempo, o Brasil tem uma tradição produtivista, uma tradição de não ver as consequências da nossa ação junto à natureza. Talvez essa riqueza seja um inibidor de consciência. É tão grande que dá a impressão que a gente pode fazer o que quer, que não vai ter efeitos, impactos e modificações dessas condições que a gente vive. Mas, na verdade, a gente já vive deterioração de vários ambientes no Brasil, de vários ecossistemas, que pode nos levar a impasses sérios e modificação de condições que poderiam significar qualidade de vida para todos nós. Então é fundamental que esse tema entre na pauta da sucessão presidencial, estadual, que entre na pauta da renovação do parlamento, ou seja, a ecologia precisa virar um tema político, precisa fazer parte do programa de cidadania do Brasil. É uma parte. Agora, isso que eu vou dizer agora, eu digo com tranquilidade de que tem já quase 30 anos de militância na área. A velocidade da destruição é muito maior do que a velocidade da consciência, não só no Brasil como no mundo. Esses inibidores
objetores de consciência, inclusive, é por isso que eu digo que eu vou deixar de fora questões importantes. Não dá para superar a crise ambiental no mundo e esse caráter predatório da ação humana enquanto associarmos felicidade e acumulação de riqueza. Não dá, não soma. E nesses momentos de ciclo de desenvolvimento é atiçado a uma potência que eu nem sei calcular, esse entendimento que qualidade de vida está associado diretamente ao consumo, ao acesso a bens. Isso é muito contraditório e profundo, porque ao mesmo tempo de que é preciso ter uma visão crítica dessa visão materialista vulgar, de que a felicidade do ser humano está associada à acumulação de riqueza, nós não podemos ficar insensíveis às demandas e necessidades da maioria da população que não tem acesso às necessidades básicas que garantem a inserção minimamente confortável no século XXI. É comida, é saúde, é um mínimo de conforto cultural, é acesso à educação de qualidade. Então, ao mesmo tempo que nós temos que ter uma visão crítica e desenvolver a visão crítica do consumo, nós não podemos nos transformar em socialmente insensíveis para uma demanda que é natural, profunda, é justa e está na raiz da questão da ecologia. A primeira vez que as Nações Unidas se reuniu para avaliar a crise ambiental foi em 1972, na Suécia, 72. E as Nações Unidas cometeram um erro, mas refletiam o momento. Foram basicamente cientistas que participaram da reunião. Então os cientistas chegaram à seguinte conclusão: a única saída é crescimento zero. Quando acabou a reunião, todos perceberam que a reunião tinha gerado um impasse, porque frear o desenvolvimento, impedir que pessoas que não têm acesso, que a maioria da humanidade desejem ter acesso, é condenar a total impossibilidade de evolução na questão ambiental e na modificação do comportamento. Passaram passaram 20 anos. Foi a Comissão Brundtland, uma série de trabalhos e principalmente a militância ambiental no mundo, o enraizamento da questão ambiental em movimentos sociais de todos os tipos, que foi dando a lucidez que teríamos que usar um conceito chamado desenvolvimento sustentável. Ou seja, reconhece de que a proposta de desenvolvimento zero é inviável, mas ao mesmo tempo reconhece a necessidade de mudança de paradigma desse desenvolvimento, que começa com a própria visão do que é felicidade e que esse projeto que a sociedade ocidental desenvolveu de cada vez mais acumular, produzir mercadoria e acumular bens materiais não é a saída. Essa crítica ainda está por ser feita profundamente, porque no primeiro mundo o grau de consciência ecológica é muito grande, mas o que eles dizem é o seguinte: esse pessoal aí abaixo do Equador não pode ter acesso às benesses da civilização que nós temos, porque senão geraria um desequilíbrio. Então é preciso conscientizá-los de que eles precisam ficar num certo patamar. Quando a saída não é essa, é preciso rever. Eu ontem estava vendo na televisão uma feira de automóveis em São Paulo. Eu fiquei impressionado com a inutilidade daquela feira, principalmente considerando que as cidades brasileiras estão sendo entupidas e inviabilizadas pela quantidade de automóvel como opção de transporte e mobilidade para a população. Então nós estamos no limiar de uma contradição, de um conflito, e digo mais, a indústria automobilística ajudou a tirar o Brasil da crise que se avizinhava. É tudo muito contraditório, é preciso, ao mesmo tempo, ter uma visão estratégica e uma lucidez da capacidade de conduzir para a superação dos padrões de valores e de bens materiais que são oferecidos pela sociedade atual. Essa é a dificuldade de ter uma lucidez política. A construção da dimensão política da ecologia é a questão que aflora no Brasil nesse momento.